Olá, sou o professor Sérgio Henrique Salvador, especialista em Direito Previdenciário e em Processo Civil, também advogado e escritor, palestrante e professor universitário. Sejam bem-vindos ao programa Saber Direito Responde, onde responderemos às perguntas dos alunos e acadêmicos de direito aqui presentes. Temos a presença dos acadêmicos Renato, Gabriela e também de Matheus. Sejam bem-vindos. Vamos para a primeira pergunta do acadêmico Renato. Professor, qual a duração da pensão por morte com a entrada em vigor da MP 664 de 2014? Pois bem, Renato, uma pergunta altamente atual e pertinente hoje no cenário previdenciário. Na verdade, nós temos a medida provisória 664 de 2014, de 30 de dezembro de 2014, que trouxe mudanças impactantes a dois benefícios da Previdência, auxílio-doença e pensão por morte. E a pergunta veio direcionada à pensão por morte. Como ficaria agora o tempo de gozo do benefício? Ora, perceba que agora a pensão não é mais vitalícia. Dependerá da idade da pensionista. É a idade dela que irá trazer para a Previdência o tempo de duração desse benefício. Ele só será vitalício se ela tiver determinada idade, que é uma tabela projetada na medida provisória 664. Tão polêmica essa tabela. Só para se ter uma ideia, nós temos que a mulher só receberá essa pensão de maneira vitalícia se ela tiver no mínimo 44 anos de idade. Ou seja, se a dependente tiver menos de 44 anos de idade, ela então receberá o benefício por um determinado tempo. Ele deixa de ser vitalício. Essa tabela é uma projeção da medida provisória. É ela que trouxe esse contexto, de maneira que a expectativa de sobrevida da tabela inserida na medida provisória é diferente da expectativa de vida do fator previdenciário. O fator previdenciário, que é um grande redutor de benefícios, que também usa esse incremento, que também usa esse requisito idade da pessoa. Mas na pensão por morte, nós não teremos o fator previdenciário. O que nós teremos, na verdade, é somente a expectativa de vida, de modo que é diferente se pensarmos na comparação com o fator previdenciário. Pergunta da aluna aqui presente, Gabriela. Professor, quais os impactos sociais da MP 664 de 2014? Pois bem, Gabriela, é mais uma pergunta dentro dessa temática medida provisória. Perceba que ela traz para nós grandes conflitos e o conflito social, que é o cerne, é o objeto da sua pergunta. Nós temos diversos impactos, porque a medida provisória 664 de 2014, ela traz um retrocesso social. Ora, perceba você, Gabriela, que agora essa pensionista, ela só vai receber esse benefício de maneira vitalícia dependendo de uma certa idade. Ou seja, se ela não tiver essa idade mínima da tabela da MP, ela vai receber por determinado tempo. E aí o benefício que ela vai receber vai ter um fim. O governo irá automaticamente cessar a pensão por morte e ela, então, será inserida no mercado de trabalho. E como devemos pensar que uma pensionista com uma idade avançada terá condições de ser reinserida no mercado de trabalho? De modo que o impacto social é totalmente negativo. E não só com relação à medida provisória, também com relação ao auxílio-doença, que agora serão 30 dias por conta da empresa. Então, como ficaria a microempresa ou a empresa de pequeno porte, que durante os 30 dias iniciais desse afastamento terá que suportar com os encargos salariais de seus empregados? Próxima pergunta do aluno Matheus. Professor, no caso de limbo jurídico, qual postura o empregador deve ter? Ele paga ou não paga o salário ao empregado? Pois bem, Matheus, limbo jurídico também é um tema atualíssimo dentro do direito previdenciário. Limbo jurídico é aquela situação não tratada objetivamente pela lei,
Ou seja, o INSS dá alta para o trabalhador e esse trabalhador volta para a sua empresa e lá ele não tem um retorno autorizado pelo seu patrão, porque o médico de trabalho da empresa não aceita, não concordou com o apontamento do médico do INSS. Então eu tenho confrontos. Qual seguir? A posição oficial da Previdência ou a posição particular administrativa da empresa? E aí nós temos essa repercussão trabalhista. Como ficam os salários? Objetivamente, nós temos aqui a suspensão do contrato do trabalho enquanto ele está recebendo um benefício previdenciário. Mas quando o INSS confere essa alta, a suspensão ela se encerra. Ou seja, o contrato de trabalho volta a surtir todos os seus efeitos, de maneira que, à luz da CLT, artigos 471, 475 e 476 da CLT, o trabalho tem que estar à disposição do trabalhador, de modo que os salários são devidos, sim, a partir da alta do INSS. Vamos para mais uma pergunta com o aluno Renato. Professor, caberia a tutela antecipada no caso de recusa do INSS quanto à eficácia da sentença trabalhista? Pois bem, Renato, outra temática atualíssima, a eficácia da sentença trabalhista dentro do processo previdenciário. Enquanto sentença, automaticamente o seu conteúdo já deveria ser respeitado, mas assim não o é. O INSS traz objetivações, traz algumas condições, relativiza a eficácia dessa sentença. Ele cria obstáculos para aceitá-la integralmente. Caberia uma tutela antecipada contra a Previdência? Sim. E a tutela antecipada, pelo artigo 273, parágrafo 6º do Código de Processo Civil, traz uma peculiaridade, a tutela antecipada do ponto incontroverso. Ora, a sentença trabalhista já resolveu aquela determinada questão. Então, a questão ali materializada já está resolvida definitivamente, de modo que uma ação ordinária contra a Previdência com a tutela antecipada vai forçar, sim, a Previdência a aceitar todo o conteúdo trabalhista. O que não pode é o INSS administrativamente tentar anular ou passar uma borracha em uma decisão trabalhista. Qual seria a segurança jurídica? Ora, teríamos um grande confronto de normas. O servidor teria uma força de não aceitar uma sentença proferida por um juiz do trabalho, de modo que, com uma tutela antecipada, essa questão será bem resolvida. Próxima pergunta. Professor, há vedação legal para o pedido de desaposentação? Desaposentação, Gabriela, também é um tema borbulhante, um tema extremamente atual no universo previdenciário. Perceba que a desaposentação se encontra no Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Quando chega a repercussão geral, é evidente que nós temos uma ideia de um conteúdo que envolve toda a sociedade. É uma causa relevante sobre o aspecto político, econômico, sobre o aspecto jurídico. A vedação da desaposentação não existe, como também não existe uma norma explícita a regulamentando. Mas ela é possível, porque doutrina é fonte do direito e também jurisprudência. E as decisões são as mais variadas possíveis. Tivemos um recurso repetitivo do STJ, Superior Tribunal de Justiça, no plenário de 2013. E o STJ, o guardião da legislação federal, ele já assentou a possibilidade, a viabilidade completa da desaposentação. De modo que essa ausência da legislação específica seja para aceitar, ou seja, para trazer uma negativa do Instituto, deve ser tratada à luz de um conceito mais harmonioso, à luz de princípios. Então a legislação não veda. O que nós temos é uma aberração de um decreto. O decreto 3048, no artigo 181, diz que os benefícios previdenciários são irrenunciáveis. Ora, mas o decreto pode ir além do que aquilo que a legislação não tratou? É evidente que não. De modo que não há um permissivo legal, tampouco uma proibição normativa, e a questão está sendo aí enfrentada pela Justiça.
próxima pergunta. Professor, é possível a acumulação de pedido de dano moral com a de concessão do benefício previdenciário? Pois bem, Matheus, uma pergunta também interessante à luz do universo do processo. Processo é instrumento. Como que eu busco a tutela de direitos na justiça? Através do instrumento chamado processo, através da relação processual, a instrumentalidade do processo. É possível, sim, ter essa cumulação. São pedidos compatíveis. Eu posso pedir a desaposentação e um dano moral. Eu posso pedir também um dano moral com outro benefício que foi negado. Eu posso pedir uma pensão por morte com pedido declaratório de comprovação de união estável. Eu tenho aqui uma compatibilidade de teses e as partes são as mesmas. A pessoa, ela teve lá o seu benefício denegado. Ora, quem negou foi o INSS. Lógico, o INSS irá compor o polo passivo desta minha ação. E por que não usar a mesma ação com duas vertentes? Em uma vertente, eu procuro uma desaposentação e uma outra vertente, um dano moral. Em uma vertente, eu posso postular a pensão por morte. Uma outra vertente, eu posso postular uma declaração de companheiro ou companheira à prova da união estável. De maneira que essa companheira terá em juízo a necessidade de provas para demonstrar que ela é uma dependente e assim ganhar verdadeiramente aquele benefício que foi antes negado dentro do universo administrativo previdenciário. E aqui é interessante pensarmos também, Matheus, com relação à economia processual. Não haveria necessidade de esperar o término de uma ação para depois ingressar com uma outra ação. Por que não aproveitar as mesmas partes, os mesmos debates, as mesmas provas? Por que não pensar dessa maneira? Por que não usar o processo que ele já é tormentoso, ele já é moroso para o cidadão comum? Por que não usar esse mesmo processo até mesmo em economia e em celeridade processual, que são princípios constitucionais e precisam ser concretizados, precisam ser verdadeiramente respeitados, de maneira que é uma alternativa processual muito interessante usar uma mesma ação com esses dois objetivos. Pois bem, no próximo bloco, dentro do programa Saber Direito Responde, continuaremos a debater outros questionamentos. Até já! Olá! Retornamos aqui com o programa Saber Direito Responde. Eu sou o professor Sérgio Henrique Salvador e estamos aqui respondendo às perguntas dos alunos aqui presentes. Próxima pergunta, meu caro aluno Renato. Professor, é possível a desaposentação para o servidor público? Sim, Renato. Mais uma vez, a desaposentação como um tema de questionamentos. A desaposentação, que é um tema espetacular. Nós podemos entender a desaposentação sobre diversos aspectos, sobre o aspecto processual, sobre o aspecto dos regimes previdenciários. A desaposentação não é exclusiva do regime geral, do INSS. Nós sabemos que não existe um regime geral apenas. Nós temos um regime previdenciário, um conceito abstrato. E ele pode ser público e privado. Temos o regime previdenciário dos servidores públicos e também a previdência privada ou complementar. Logo, trabalhamos a desaposentação também em outros regimes, na migração entre regimes. Ela não é exclusiva do trabalhador da iniciativa privada. Aquele cidadão que contribui, aquele cidadão que trabalha com a CTPS anotado, o empregado, aquele empresário que faz a sua retirada. Enfim, a desaposentação também é possível dentro da relação estatutária, que para nós é o regime próprio de previdência, segundo o artigo 40 da Constituição Federal. O regime próprio é aquele destinado aos servidores públicos efetivos, aos concursados. Logo, ele também tem direito. Por exemplo, vamos imaginar que aquele servidor ele tenha tido a sua aposentadoria na proporcionalidade dos proventos. E ali ele continuou a exercer uma outra atividade dentro de um regime próprio ou um outro regime próprio que ele tenha
passado num concurso recente. Ele pode, então, pegar esse período e transformar num novo benefício. Ou ainda, se valer daquelas contribuições da iniciativa privada. Ele pode ser um servidor público efetivo e também dar aula na iniciativa privada. E quando ele dá aula na iniciativa privada, ele contribui com a Previdência, de maneira que ele pode lá buscar essas contribuições e trazê-las para o seu benefício enquanto estatutário. E aqui ter essa majoração financeira. E aqui ele ter um novo benefício, ou seja, o atual, enquanto servidor público efetivo, e mais as contribuições lá do regime geral de previdência social. Próxima pergunta. Professor, na hipótese da concessão da desaposentação, os valores percebidos anteriormente deverão ser restituídos? Pois bem, Gabriela, outra pergunta ainda nesse contexto da desaposentação. E aqui uma tese, vamos dizer, muito boa da Previdência e do INSS. O INSS não aceita a desaposentação e cria diversos embaraços a respeito. E uma das teses mais fortes que ele apresenta em juízo é essa questão da restituição do que foi antes recebido. Em linhas gerais, o que seria essa tese? O cidadão aposentado continuou trabalhando. Pela desaposentação, ele teria direito a um novo benefício. E o que sustenta o INSS? Ora, se ele tem direito a um novo benefício, ele tem que devolver aquela aposentadoria anterior, que será apagada do mundo jurídico. Mas aqui o INSS incorre num grande erro. A aposentadoria dele anterior não será apagada, ela será transmudada, ela será alocada ao novo benefício, de maneira que ela também será usada como parâmetro de uma nova aposentadoria. E por que devolver? Será que existe algum ilícito? Será que existe uma má-fé desse trabalhador? Quando eu trabalho em devolução aos cofres públicos de uma quantia considerada ilícita e indevida, eu trabalho com fraudes, eu trabalho com prejuízos ao erário. Ora, ele aposentou e continuou trabalhando, continuou contribuindo, continuou filiado, sendo segurado e protegido do sistema previdenciário. E a questão é, qual a ilicitude dessa sua conduta? Então nada há de ser devolvido e mais, a Previdência, ela trabalha com verbas de natureza alimentar. E lá no direito civil, nós temos aquela ideia de que o alimento, enquanto é pago, oferecido, eles não são restituídos. De igual forma, o benefício previdenciário, que assim deve ser compreendido. E o STJ também assim tem se pronunciado a respeito. Próxima pergunta. Professor, com a mudança causada pela MP 664, atinge benefícios já concedidos? Pois bem, Matheus, a MP 664 de 2014 também traz esses problemas. E há uma insegurança jurídica no ar. E há uma ideia de instabilidade, e agora? E aquelas pessoas com direito adquirido? E aquelas pessoas que já cumpriram os seus requisitos? E aqueles que ao longo ou mesmo antes da emenda até protocolam durante a emenda, mas lá atrás já tinham direito a esses benefícios. Como fica? Primeiro, devemos esclarecer que a medida provisória não é lei. Ela tem força de lei. É um ato do presidente da República que no seu nascedouro não passa pelo Congresso. A existência e permanência e validade, sim, deve passar pelo parlamento. Mas o início da medida provisória é um ato do presidente, que apresenta uma MP sobre determinado assunto. E para nós, a MP 664 de 2014, ela traz diversas oscilações dentro mesmo da sua pergunta. Ora, MP, eu tenho que ter dois requisitos básicos: urgência e relevância. Será que no trato do auxílio-doença e da pensão por morte, nós temos esse conteúdo para ser tratado via medida provisória? Será que eu tenho essa urgência de mexer drasticamente com o auxílio-doença e também com a pensão por morte? E mais, deixando uma situação inusitada, deixando uma situação aberta, sem uma preocupação salutar de retirar as pessoas que já têm o direito adquirido.
O direito adquirido é algo garantido pela Constituição como uma tutela, como uma segurança jurídica. Eu não posso ter uma mudança repentina, superveniente da legislação, seja também via medida provisória, e atingir e anular aqueles que já têm os requisitos da aposentadoria. Ora, imaginemos aquela situação em que ele já tem os requisitos para aposentar por idade, a idade mínima e a carência. Então ele tem o direito adquirido naquela época. Ele faz um protocolo naquela época. No meio da análise da sua aposentadoria, muda a lei. E aí muda a regra do jogo. E aí, no trato do seu benefício, ele terá que seguir o regramento da nova legislação? É evidente que não. O Estado constitucional tutela o direito adquirido. O Estado constitucional, ele protege o direito adquirido como garantia de segurança jurídica. Senão ficaríamos em uma situação social totalmente vulnerável, totalmente à mercê de abusos legislativos. De modo que a melhor interpretação da MP, com relação ao seu questionamento, muito válido por sinal e pertinente, é aquele que trabalha de não mexer com quem já tem o direito adquirido. Então, aquele pensionista, aquele também que está a protocolar um auxílio-doença, no curso da medida provisória, a partir dali ela tem a sua eficácia. Mas se os requisitos ocorreram lá atrás, aí não. Aí não tem como retroagir para trazer esse malefício a essas pessoas. Próxima pergunta. Professor, há diferença entre o fator previdenciário e a expectativa de sobrevida na pensão por morte? Pois bem, Renato, são critérios diferenciados que a medida provisória me parece que não houve muito bem uma preocupação em distingui-los. O fator previdenciário é uma fórmula matemática criada em 1999, especificamente em novembro de 99, como uma solução para a Previdência. E qual que era a ideia do fator previdenciário? Reprimir a aposentadoria precoce. Em linhas gerais, o fator previdenciário é um grande redutor. É aquele cidadão que queira se aposentar aos 35 anos homem ou 30 anos mulher. Podem se aposentar? Sim, porém terá incidência do fator previdenciário. E no fator nós temos alguns ingredientes que estão dispostos na legislação. Dentre eles, a idade da pessoa no momento em que ela vai pedir a aposentadoria. E o governo ele projeta com base a expectativa de sobrevida que o IBGE fixa anualmente, sobretudo entre novembro e dezembro. Então, como o brasileiro e a brasileira estão vivendo mais segundo o IBGE, a ideia é que se tiver uma aposentadoria precoce, o valor do benefício é diminuído. Existem casos que o benefício é reduzido em até 40%, porque aquele trabalhador, aquela trabalhadora, possuem ali uma idade muito jovem perante a Previdência e perante o IBGE. Lógico, podem se aposentar? Sim, podem se aposentar. Contudo, terão um decréscimo no seu valor, diferente da mudança da medida provisória. A medida provisória não traz o fator previdenciário. Aliás, ele não existe no auxílio-doença, ele não existe na aposentadoria por invalidez, como também ele não existe no auxílio-acidente, na aposentadoria especial e nem na pensão por morte em si. Portanto, aquela tabelinha da vida, aquela tabelinha que traz a expectativa de sobrevida como parâmetro de concessão da pensão por morte é diferente do fator previdenciário. Próxima pergunta. Professor, como se configura o dano moral previdenciário? Pois bem, Gabriela, o dano moral previdenciário é um tema novíssimo, um tema rico e emergente dentro do universo previdenciário. Temos até pouca doutrina a respeito, mas nós temos diversos julgados. Julgados esses que vêm afirmar, que vêm verdadeiramente ancorar esse estudo. Ora, Previdência Social, segundo o artigo 6º da Constituição Federal, é um direito social. Nós temos lá no artigo 37 da Constituição da República alguns princípios, como legalidade, como impessoalidade, como moralidade, eficiência, enfim. Então, na hora de responder a um requerimento de aposentadoria de qualquer cidadão, o serviço tem que ser bem feito. E quando ele não é bem feito,
É aí que nós temos a reparação civil previdenciária ou dano moral previdenciário. É ele, sim, que traz uma ideia de proteção, de importância para o direito previdenciário. Tutelar a previdência, trazer o respeito. Pode ser que dentro daquela resposta da aposentadoria, essa resposta apareça dentro de 1 ano, 2 anos, quando a lei diz que tem que ser respondida dentro de 45 dias. Ora, ele ficou então sem usufruir, gozar de um benefício social por 1 ano, 2 anos, até mais. E naqueles casos em que a informação é errada, equivocada? Aquela cidadã procura a Previdência para obter informações de uma aposentadoria rural. E aí ela é informada que tem que recolher o INSS. A partir do momento que ela recolhe o INSS, ela deixa de ser trabalhadora rural. Ela entra numa outra categoria. Logo, para essas falhas, o dano moral, ele está aí, à prova, ele está aí batendo, ele está aí verdadeiramente como uma ferramenta necessária para poder fazer valer e respeitar os direitos sociais. A bem da verdade, existem outras hipóteses, mas aqui nós temos as situações mais comuns dentro do direito previdenciário. Pois bem, chegamos ao final do programa Saber Direito Responde. Agradecemos desde já a atenção e, na hipótese de alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, entre em contato conosco através do canal da TV Justiça, nos dados que ora aparecerão no seu visor. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br.